Olá! Bora mergulhar num dos períodos mais, turbulentos e decisivos da história do Brasil colônia. A gente vai conversar sobre como uma confusão lá na Europa acabou trazendo navios de guerra para cá. Vamos falar do açúcar, que era o grande motor da economia, e também sobre as muitas formas de resistência que surgiram nesse cenário. Então, essa pergunta pode parecer meio complicada, né? Mas na verdade ela é a chave de tudo. É o que ajuda a gente a entender como é que pode uma guerra europeia atravessar o oceano e desembarcar bem aqui, no Brasil, mudando completamente os rumos da história da colônia. E para a gente entender essa confusão toda, a gente precisa primeiro dar um pulinho lá na Europa. Vamos falar sobre a União Ibérica, que, como o próprio subtítulo já diz, foi um evento que mudou de vez o destino do Brasil. Olha só o que aconteceu. Entre 1580 e 1640, ou seja, por 60 anos, Portugal e Espanha passaram a ser governados pelo mesmo rei. Qual o problema disso para o Brasil? Bom, sendo colônia portuguesa, o Brasil acabou sendo arrastado para as brigas da Espanha. E a principal inimiga da Espanha naquela época era justamente a Holanda. E aqui, gente, está o pulo do gato. Os holandeses eram peças fundamentais no comércio do açúcar brasileiro. Pensa assim, o Brasil produzia a cana, mas eram eles que financiavam, refinavam e distribuíam o açúcar na Europa. Era um negócio muito lucrativo para eles. De repente, por causa de uma briga do rei da Espanha, eles foram proibidos de participar. Imagina o tamanho do prejuízo. Claro que eles não iam deixar isso barato. E a reação deles foi, digamos, bem direta. Diante da perda de tanto dinheiro, a lógica foi simples. Não podemos mais comprar o açúcar, então a gente vai invadir e tomar conta de onde ele é produzido. E foi exatamente isso que eles fizeram. E olha, não foi só uma invasão rápida não, viu? A gente está falando de uma ocupação que durou 24 anos. De 1630 até 1654, os holandeses dominaram uma parte importantíssima do Nordeste, criando praticamente uma colônia holandesa dentro do Brasil. Pois é, os holandeses, que a gente também chama de neerlandeses, não brincaram em serviço. Eles foram direto no coração da economia da colônia. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, o centro da produção de açúcar. Trouxeram até um administrador famoso, o Maurício de Nassau, para organizar a nova colônia. Mas a história teve uma virada. No final, foram os próprios colonos que se organizaram e botaram os holandeses para correr, no movimento que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Mas afinal, por que essa região era tão disputada? A resposta é doce e poderosa: o açúcar. Ele era o verdadeiro motor que movimentava toda a economia e a vida no Brasil colonial. Vamos entender como isso funcionava? Esse sistema todo tinha um nome: plantation. A ideia era bem simples: criar um modelo de produção agrícola gigante, focado em uma única coisa: gerar o máximo de lucro possível para Portugal. E para isso funcionar, ele tinha uma receita bem definida. E essa receita do plantation se baseava em 4 pilares. Primeiro, o latifúndio, propriedades de terra enormes. Segundo, a monocultura. Plantava-se basicamente uma coisa só: a cana-de-açúcar. Terceiro, o pilar mais brutal de todos, o trabalho escravo, com a mão de obra forçada de milhões de africanos. E por fim, o quarto pilar: tudo o que se produzia era para exportação, ou seja, ir embora para a Europa. E é fundamental entender o seguinte: o plantation não era só um sistema econômico. Ele moldou toda a vida na colônia, a tal sociedade de engenho. Imagina uma pirâmide. Lá no topo, todo-poderoso senhor de engenho. No meio, uma camada bem fininha de trabalhadores livres. E lá na base, sustentando tudo, uma massa gigantesca de pessoas escravizadas. Um sistema que já nascia da desigualdade. Certo. Então, enquanto a economia do açúcar bombava no litoral, o interior do Brasil também estava em pleno movimento. Só que eram 2 movimentos que iam em direções totalmente opostas. Um de conquista e o outro de liberdade. De um lado, a gente tem o bandeirismo. Os bandeirantes eram grupos que entravam o sertão adentro, muitas vezes de forma bem violenta. A missão deles, basicamente, procurar riquezas como ouro e pedras preciosas e também capturar indígenas para serem escravizados. Na prática, foram eles que expandiram as fronteiras do Brasil. E do outro lado da moeda, como um grande símbolo de resistência, surgiram os quilombos. Pensa nos quilombos como refúgios, como comunidades inteiras formadas por escravizados que conseguiam fugir. Eram lugares onde eles podiam viver em liberdade, recriando suas culturas e suas formas de organização. Era a resistência na prática.
Fica bem claro esse contraste, né? De um lado, o bandeirismo, com o objetivo de expandir o território colonial, capturar e conquistar. Do outro lado, os quilombos, com o objetivo de buscar liberdade e criar espaços de autonomia e resistência. Eram basicamente dois projetos de Brasil completamente diferentes acontecendo ao mesmo tempo. E o maior exemplo disso tudo, sem dúvida nenhuma, foi o Quilombo dos Palmares. Não era um vilarejo qualquer, era uma verdadeira nação, uma sociedade complexa que resistiu por quase um século, lá onde hoje é o estado de Alagoas, um símbolo gigante da luta contra a escravidão. Mas essas confusões não paravam por aí, não. Além da invasão estrangeira e da resistência dos escravizados, a própria elite da colônia, os donos de engenho, também começou a se rebelar contra as regras de Portugal. A gente tem exemplos bem claros disso, como a revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684. O motivo? Basicamente, insatisfação com a falta de escravizados e com os preços altíssimos de uma companhia de comércio portuguesa. Ou então a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, uma briga feia entre a elite agrária de Olinda e os comerciantes do Recife. O que isso mostra? Que quando os interesses econômicos da elite eram contrariados, eles também se revoltavam. Certo, depois de passar por tantos conflitos e estruturas, a gente chega numa questão central. O que sobrou disso tudo? Qual é o legado desse período? E a verdade é que as marcas do Brasil colônia são muito, mas muito profundas, e a gente consegue vê-las até hoje. Pensem comigo. A escravidão acabou oficialmente, certo? Mas a imensa desigualdade social e racial que ela criou não desapareceu junto com a lei. Pelo contrário, ela deixou raízes muito fundas na nossa sociedade. E isso levanta uma pergunta super importante. O que o Brasil de hoje faz para combater esse legado? Que leis e políticas públicas existem para tentar corrigir essa injustiça histórica? E é com essa reflexão que a gente encerra. Entender o Brasil colônia com a invasão holandesa, a força do açúcar, a violência da escravidão e as diversas formas de resistência é fundamental para entender o Brasil de hoje. As disputas por terra, as desigualdades e a luta por direitos não começaram agora. Elas são ecos de um passado que continua muito presente.